devemos lembrar que pacientes que são elegíveis para terapias específicas na hipertensão pulmonar são aqueles que tiveram a sua investigação diagnóstica permitindo descartar que a sua hipertensão pulmonar seja causada por comprometimento de cavidades cardíacas esquerdas e que se descartou também um comprometimento do parênquima pulmonar e ou de distúrbios hipoxêmicos associados. Consequentemente, a consideração referente ao uso de terapias específicas para a hipertensão pulmonar, ele só se aplica a basicamente 2 subgrupos de hipertensão pulmonar, que são a hipertensão pulmonar do grupo 1, chamada de hipertensão arterial pulmonar, e a hipertensão pulmonar do grupo 4, também chamada de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Cabe-nos ressaltar que, tanto para um subgrupo quanto para outro, a caracterização hemodinâmica de ambas é a mesma. É um padrão de hipertensão pulmonar pré-capilar. Padrão esse que só será obtido a partir da variação hemodinâmica invasiva. E é apenas nesses 2 subgrupos é que a variação hemodinâmica invasiva, com cateterismo cardíaco direito, com catéter de Swan-Ganz, é que está indicada. Os critérios para caracterizarmos uma hipertensão pulmonar como sendo pré-capilar são eles: a presença de uma pressão arterial pulmonar média acima de 20 milímetros de mercúrio, associada a uma pressão de oclusão da artéria pulmonar de até 15 milímetros de mercúrio e com uma resistência vascular pulmonar acima de 3 unidades Wood. Esses 3 critérios é que fecham o padrão pré-capilar hemodinâmico, o que pode ser visto tanto na HP do grupo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar, como na HP do grupo 4, que é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Entretanto, ainda assim, e especificamente na hipertensão pulmonar do grupo 1, quando nós nos deparamos com pacientes que tiveram uma investigação que descartou outras condições clínicas, como cardiopatias congênitas com chantes intracardíacos, doenças autoimunes, doenças infecciosas como esquistossomose ou HIV e hipertensão portopulmonar, só nos restando as formas ou idiopática, ou herdada, ou induzido por drogas, sejam elas toxinas ou anorexígenos, esses 3 subgrupos de hipertensão pulmonar do grupo 1 são os subgrupos em que está indicado formalmente a realização de vasorreatividade pulmonar. Método esse que é um método de avaliação hemodinâmica adjunto ao cateterismo cardíaco direito convencional e que é caracterizado pela descrição do comportamento hemodinâmico da circulação pulmonar antes e após a administração de um vasodilatador pulmonar específico, preferencialmente o óxido nítrico, tendo em vista que ele tem uma taxa de eventos adversos menor, mas eventualmente o uso da adenosina por via intravenosa. Para caracterizarmos um paciente como sendo portador de vasorreatividade pulmonar, é de suma importância que esse paciente apresente os 3 critérios necessários para a sua definição, que são uma queda da pressão arterial pulmonar média de pelo menos 10 milímetros de mercúrio, primeiro critério. Segundo critério, para valores absolutos da pressão arterial pulmonar média abaixo de 40 milímetros de mercúrio. E terceiro critério, de modo que o índice cardíaco se mantenha preservado ou até aumente. Ou seja, se o paciente apresenta só um critério ou só 2 critérios, nós não podemos classificá-lo como sendo portador de vasorreatividade pulmonar. E isso tem implicação terapêutica. Isso nos permite dividir o caminho para onde esse paciente vai seguir em termos de suporte de terapia específica. Nos pacientes que são vasorreativos, está formalmente indicado o uso de bloqueadores de canais de cálcio, que podem ser desde a nifedipina até mesmo a amlodipina, que são bloqueadores de canal de cálcio que têm um efeito predominantemente vasodilatador. E naqueles pacientes que apresentam uma frequência cardíaca mais elevada, pode-se indicar o uso do diltiazem, em doses que são bastante variáveis. A nifedipina pode chegar na dose de 120 a 240 mg dia, amlodipina de 10 a 20 mg dia e diltiazem na dose de 240 a 720 mg dia. Porém, devemos lembrar que a dose que é iniciada é sempre a dose mais baixa e ela deve ser gradativamente progredida. Esses pacientes eles devem ser seguidos periodicamente a cada 3 meses. Parte desses pacientes mantém uma resposta sustentada
e se mantém numa classe funcional menos avançada, a médio e a longo prazo, ou seja, depois de 6 meses. Entretanto, parte desses pacientes não sustenta uma resposta clínica satisfatória. Pacientes que são caracterizados como sendo vasorreativos, porém, que após instituírem terapêutica com bloqueadores de canais de cálcio, não sustentam resposta clínica, eles são classificados da mesma forma e interpretados da mesma forma como se eles não fossem vasorreativos. A partir desse momento, quando o paciente ele é interpretado como não sendo vasorreativo, ou que era inicialmente vasorreativo, mas não apresentou uma resposta clínica sustentada, nós então devemos almejar outros alvos moleculares que são importantes na hipertensão pulmonar. No manuseio da hipertensão pulmonar, 3 são os principais alvos: a via das prostaciclinas, a via do óxido nítrico e a via das endotelinas. A via das prostaciclinas foi a primeira a ser almejada por estudos clínicos, e a primeira droga validada em ensaio clínico randomizado foi o epoprostenol, que tem o grande inconveniente de ser uma medicação a ser administrada por via endovenosa, com catéter venoso central e de alto custo. Inclusive, não se encontra disponível no Brasil. Saindo de medicações de suporte mais sofisticado e mais complexo para medicações de suporte mais simples, nós temos como outra opção o iloprosta. O iloprosta é uma medicação que atua também nessa via, porém o seu uso é inalatório. Qual é o inconveniente? Ela é utilizada sob a forma de uma administração em nebulizadores específicos, podendo ter que ser administrada de 6 até 9 vezes ao dia, o que gera um grande transtorno para o paciente. Evoluindo cada vez mais na pesquisa e ainda nessa via molecular, hoje nós temos o selexipag, que é a primeira droga por via oral a atuar na via das prostaciclinas. E ela, ao contrário das outras opções previamente citadas, epoprostenol e iloprosta, que são análogos de prostaciclina, o selexipag, na verdade, é um agonista do receptor IP das prostaciclinas, um agonista seletivo. Na via do óxido nítrico, nós temos outras opções. A primeira delas, e aquela certamente é de maior conhecimento de todos, é a sildenafila. A sildenafila foi a primeira droga por via oral a ser validada em estudo clínico para hipertensão arterial pulmonar. Entretanto, existem outras opções, como, por exemplo, a tadalafila. Tanto sildenafila como tadalafila têm o mesmo mecanismo de ação, que é a inibição da fosfodiesterase 5. Entretanto, a evolução das pesquisas nos trouxe uma nova opção terapêutica na via do óxido nítrico, que é a medicação Rilsiguat. O Rilsiguat é um ativador de uma outra enzima chamada guanilato ciclase solúvel. Saindo da via do óxido nítrico e caminhando para a via das endotelinas, nós temos como primeira droga validada dentro dessa via bosentana. Bosentana é um antagonista dos receptores A e B de endotelinas. Num segundo momento, a segunda medicação a ser gerada, tendo como alvo molecular a via das endotelinas, foi a ambrisentina, que tem como particularidade ter uma inibição mais seletiva em comparação ao bosentana, ou seja, uma inibição do receptor A de endotelinas. E mais recentemente, uma publicação com um estudo voltado para uma outra medicação na via das endotelinas veio a trazer para nós a macitentana como um bloqueador dos receptores A e B de endotelinas. Falando ainda de terapias específicas e saindo da terapia farmacológica e chegando numa fase final, quando os pacientes se encontram com uma terapêutica farmacológica máxima, pode ser necessário o uso de uma terapia intervencionista, se nós estamos falando de um paciente portador de hipertensão pulmonar do grupo 1. Entretanto, se o paciente é portador de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, a primeira opção terapêutica a ser considerada não é terapia farmacológica, e sim é a consideração quanto à possibilidade de tratamento cirúrgico com uma cirurgia chamada tromboendarterectomia pulmonar. Para isso, o paciente deve ser encaminhado a um centro de referência que tem experiência com esse procedimento. Para pacientes que porventura não sejam elegíveis para a realização de tromboendarterectomia pulmonar, alguns desses casos podem ser encaminhados para serviços de hemodinâmica que tenham uma curva
de expertise voltada para a realização de angioplastia pulmonar por balão. Para pacientes com hipertensão pulmonar do grupo 1, que tenham evoluído, que se encontrem com uma terapêutica farmacológica máxima, você eventualmente pode fazer uso da atrioseptostomia. A atrioseptostomia é um procedimento feito no laboratório de hemodinâmica, em que é feita uma pequena incisão no septo interatrial, e isso ajuda a aliviar provisoriamente a sobrecarga pressórica no ventrículo direito. Entretanto, esse procedimento é um procedimento de ponte para o procedimento final, que é o transplante pulmonar bilateral. Portanto, como mensagens finais para casa, nós devemos ressaltar os seguintes aspectos. Primeiro, sintomas que são desencadeados aos esforços progressivamente menores devem fazer com que todos nós pensemos na hipertensão pulmonar como uma hipótese diagnóstica. Outro ponto importante é que na avaliação ecocardiográfica e na interpretação dos dados ecocardiográficos, a nossa visão não deve estar voltada apenas para a pressão sistólica da artéria pulmonar. Nós devemos depurar esse dado em dados mais precisos que permitam estimar a probabilidade do indivíduo ter hipertensão pulmonar e, por conseguinte, seguir adiante na investigação que culmine no melhor tratamento para o paciente. Terceiro ponto importante, não se utiliza terapias específicas para aqueles pacientes que tenham as formas mais prevalentes de hipertensão pulmonar, ou seja, a hipertensão pulmonar associada às diferentes formas de insuficiência cardíaca, ou o paciente com hipertensão pulmonar associada a doenças do parênquima pulmonar e distúrbios hipoxêmicos. O uso de terapias específicas só deve ser feito se houver uma confirmação por avaliação hemodinâmica invasiva, ou seja, por cateterismo cardíaco direito, para que nós tenhamos certeza que a terapêutica certa está sendo aplicada para o paciente certo. E, obviamente, em casos selecionados, nós podemos vir a realizar a vasorreatividade pulmonar. Lembrando, nos pacientes que tenham um diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar do grupo 1, com a forma ou idiopática, ou herdada, ou associada ao uso de drogas ou anorexígenos. E, acima de tudo, lembrem-se, um dos pontos mais importantes da nossa prática assistencial é dividir e compartilhar tomadas de decisão. Em situações como essa, em que a hipertensão pulmonar represente risco de comprometimento para o ventrículo direito, não hesite em encaminhar a um centro de referência em hipertensão pulmonar ou a um especialista em hipertensão pulmonar.